Boa noite, irmãos, amigos. Vamos pensar hoje em ressurreição, na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Fazendo uma pausa na exposição de Apocalipse, eu gostaria de ver com vocês hoje um panorama sobre o dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei quantos de vocês estão habituados com um livro, podemos dizer, um livro de estudos, chamado Harmonia dos Evangelhos. O que é isto? São os 4 evangelhos colocados lado a lado. Quando você abre assim, as 2 páginas, você tem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e tem as passagens semelhantes de um e de outro, e de outro e de outro. Então, tem passagens na Bíblia que os 4 evangelhos falam, então estão lá todos os 4, naquele espaço ali, preenchidos com a própria descrição daquele assunto. Tem ocasião que apenas um evangelho registra, então os outros 3 estão em branco, e só aquele que fala está, então, com o texto. É muito interessante. Se não tem em casa para suas leituras, seus estudos, adquiram um, porque é muito útil e muito interessante. E é elucidativo, explica muitas coisas. E procura-se mostrar em sentido cronológico. Os evangelhos estão em uma ordem razoavelmente cronológica, no começo, meio e fim do tempo do Senhor Jesus Cristo aqui entre nós e tudo, mas não é exatamente cronológico e, às vezes, há uma diferenciação, há alguma divergência que a gente não... Às vezes a gente explica, às vezes não explica bem, não temos informações suficientes. E quando é algo assim como a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, em que os 4 evangelhos falam, mas eles não falam de cada detalhe. E a ordem cronológica não é a mesma. Então, você juntar as peças não é fácil. E nem é definitivo. Há algo de sugestão aqui, como vocês vão ver em alguns pontos. Eu vou dizer aqui, a gente acha que aconteceu isso e tudo. Porque não dá para fechar cada detalhe, mesmo somando ou se mesclando os 4 evangelhos. Então, eu vou ler para cá, ler para lá, vou ler Lucas, Marcos, Lucas de novo, João, Mateus, vamos para lá e vamos para cá. Se você quiser, desista de me acompanhar e apenas ouça, porque o importante não é localizar cada passagem, é ouvir o que está registrado lá. Se não, vamos comigo e você me acompanha. Obviamente, eu não vou poder descer a detalhes em cada pedaço de relato aqui, porque seria uma pregação de horas e horas, claro. Então, a ideia é ler muito mais do que eu estou acostumado a ler, trechos maiores, para quase deixar a Bíblia falar sobre este dia absolutamente espetacular, maravilhoso. Eu estive pensando se haveria algum dia mais importante na história da humanidade, pensando assim em algum evento. Creio que não. Acho que aqui está a base mesmo do que há de mais importante relacionado com a existência humana, é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E só para explicar isso, já seria muito tempo e eu não vou fazê-lo. Mas que é um dia extremamente significativo para a humanidade, sim, e para nós crentes, aí é que é mesmo, uma vez que nós entendemos o que significa a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos lá. Eu não vou comentar cada detalhe, mas alguns eu vou, os que eu acho que são mais importantes do que os outros e mais básicos. Eu vou fazer alguns poucos comentários. Então, vai ser uma pregação um pouco diferente.
Lucas capítulo 23, versículos 55 e 56, eu devia ter trazido, era a minha harmonia dos evangelhos, para não estar para lá e para cá. Eu não ia quase sair do lugar, porque está tudo ali. Talvez algumas poucas páginas para cima e para baixo, mas não como eu vou ficar correndo agora entre os 4 evangelhos. Então, Lucas capítulo 23, versículos 55, vamos dar aqui um sentido no começo, para entender melhor o que aconteceu. Lucas 23, 55 em diante diz: As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então, estamos começando com Cristo morto, sepultado, e essas mulheres aqui, algumas mulheres, foram ver isso na tarde da sexta-feira, ver onde é que tinham colocado o corpo dele. Como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Então aproveitaram o restante da sexta-feira, que se encerrava no final da tarde, de acordo com a maneira deles contarem os dias, e elas então prepararam os aromas e bálsamos para colocarem no sepulcro, depois de passar o dia de sábado, em que eles teriam que descansar de acordo com a lei de Moisés, e é como diz aqui, no sábado descansaram. Mateus capítulo 27, versículos 62 em diante, lemos: No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro é Senhor Jesus Cristo, do ponto de vista deles. Enquanto vivia, ele disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança, até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E será o último embuste pior do que o primeiro, ou seja, mais danoso a nós. Ou seja, um forte esquema de segurança foi colocado ali, guardando o corpo do Senhor Jesus Cristo, com o motivo, o propósito dos discípulos não chegarem lá, roubarem o corpo de Jesus e inventarem que Jesus ressuscitou. Porque ele disse que ia ressuscitar. E assim foi. 28, Mateus, versículos 2 a 4. Claro que eu estou pulando aqui, pulando ali, estou só juntando algumas peças. E eis que houve um grande terremoto. Estamos agora no sepulcro do Senhor Jesus Cristo, guardas ali, protegendo o local para não ser invadido pelos discípulos embusteiros de Jesus. Houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Começou a complicar para os fariseus. Começou a complicar, porque eles guardaram, tiveram uma ideia genial, mandaram segurança para lá, pensaram, planejaram, se adiantaram nos planos que os discípulos estariam fazendo de roubar o corpo de Jesus, tudo do jeito deles, tudo de acordo com o padrão deles, o padrão do mundo, bem bolado.
Mas agora os planos deles começam a se complicarem, porque vem um anjo do céu, aí fica difícil resolver esse problema. Um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Eu não sei porque eu acho meio quase engraçado, irônico, esse detalhe aqui de dizer que ele não só removeu, mas ficou sentado em cima. Como se dissesse, tire agora a pedra debaixo de mim, resolva isso aqui, devolva a pedra para onde ela estava, venha-se a ver comigo. Ele ficou em cima, literalmente em cima da pedra, sentou em cima da pedra. Pode mexer na pedra agora, quem quiser. E os guardas corajosos tremeram espavoridos. Os corajosos não está na Bíblia, foi meu, com um toque de ironia e com grande prazer meu. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Corajosos, uma força de segurança enorme, guardando o sepulcro, vai lutar contra Deus. Eles então ficaram ali como mortos, desmaiados de medo. Marcos 16, versículos de 1 a 4. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Então essas mulheres foram ao túmulo preocupadas, porque como é que elas iam alcançar o corpo de Jesus? O plano delas era ungir o corpo de Jesus com essas especiarias que elas haviam comprado, preparado e tal. Mas é interessante que elas não tinham essa solução. Nós queremos chegar lá no corpo dele, mas nós vimos que colocaram uma pedra, tem uma pedra na frente. E é curioso isto. Como é que vai ser? Elas estavam na dúvida. Mas essa dúvida aqui foi resolvida. Já tinha sido transportada a pedra. E aqui a gente pode se lembrar de situações em nossas vidas que nós ficamos preocupados. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Às vezes passamos noites sem dormir, pensando num problema A, ou B, ou C. Somos mestres nisso. Como é que aquela pedra vai ser resolvida? Eu preciso fazer isso, é preciso aquilo, mas não dá. Tem uma pedra no meio. Se a gente se lembrasse mais dessa história, que você conhece, eu conheço, mas não somos tão eficientes em aplicarmos essas coisas para as nossas vidas, mas se fôssemos, pensaríamos, espera aí, esta pedra não está na minha capacidade removê-la. Eu fiz o que eu pude dentro dessa questão aqui da minha família, do meu problema, da minha saúde, ou disso, daquilo, eu fiz o que eu pude. Então, eu estou aqui preocupado com aquela pedra que está no meio, aquele obstáculo, falta a assinatura daquele cidadão para resolver o meu problema, e ele já disse que não vai assinar. Não pode. E aí preocupa. Não depende de você. Aquele ponto, a gente deveria pensar assim: se o plano de Deus é que esse documento seja assinado, ou que o meu problema seja resolvido, ele vai ser resolvido. Com a assinatura daquele cidadão, ele vai ter um infarto hoje à noite, amanhã tem outro no lugar. E se não quiser ser tão dramático assim, ele viajou de férias e outro está lá.
ou alguém dispensa, alguém maior do que ele dispensa a assinatura. Mil formas. Se Deus quiser, ele remove a pedra. Obviamente, ninguém vai abusar disto e cruzar os braços e tudo dizer, não, Deus remove. Rapaz, você precisa fazer, não, Deus remove essa pedra. Eu ouvi a pregação do pastor, ele passa 10 anos dizendo, Deus remove, aplicando tudo errado, né? Que vai trabalhar, vai se esforçar, vai pensar nas soluções. Claro, eu estou falando aqui dos limites. Então, elas bolaram, tiveram a ideia de ver onde botaram o corpo de Jesus, se esforçaram, voltaram para casa, prepararam a especiaria no final da sexta-feira, ainda compraram mais um pouco no próprio domingo, foram lá de madrugada, olha o trabalho delas. E até a pergunta sobre a pedra, ou aquela dúvida enorme, não motivou que elas dissessem, nós somos malucas? Como é que nós estamos indo ungir um corpo que está de trás de uma pedra enorme, e nós aqui, 4, 5, 6 mulheres, que coisa ridícula! Vamos para casa, vamos voltar para casa, ou então convocar uns 50 homens, muito mais lógico. Mas não tinha condição nenhuma de fazer isso, ainda mais com os guardas lá. Ou seja, fizeram, se esforçaram até o limite delas, e Deus quis remover a pedra. Se Deus não quisesse, não teria removido a pedra, e elas não teriam alcançado o local. Tudo bem. Então, uma lição fantástica essa. Não se angustie com as pedras que você não pode remover. Deus remove, se Ele quiser, uma pedra maior do que o pão de açúcar. João 20. Nesse ponto aqui, parece, aí vem o parece, que Maria deixa o grupo. Maria estava no grupo, e ela deixa o grupo para quê? Vamos ver lá em João 20. Então, João, o evangelista João, o apóstolo, ele concentra agora em Maria Madalena. Destaca Maria Madalena do grupo. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro como se fosse só ela, mas não era só ela, era ela e outras. Até onde a gente pode saber, ela estava no grupo. Foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Tudo bem, até lá nós vimos em Marcos isso. Embora aqui João, como eu falei, concentre em Maria Madalena. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. Essa era uma maneira de João se referir a si próprio. Já comentei isso ao falar de Apocalipse. Então era ele próprio, João. Maria Madalena viu, tudo indica que deixou o grupo de mulheres lá e saiu correndo para avisar os dois, Pedro e João. E disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Eu acho bonito a expressão, a forma de Maria falar, chamando o Senhor a Jesus. Morto, aparentemente derrotado, um fracasso quanto ao movimento que ele tentou fazer, até agora desaparecido, pessoal dele disperso, os que estavam juntos confusos, tristes, mas ele era o Senhor dela ainda. Levaram o corpo de Jesus, levaram o corpo do Nazareno, levaram o corpo do Senhor. Tudo bem, eu sei que a palavra em grego traduzida aqui por Senhor não significa, toda vez que ela é usada, que se refere a uma divindade, eu sei. Mas quando se refere ao Senhor Jesus Cristo, tem um peso muito grande, muito provavelmente, incluía na mente dela, embora não possamos afirmar, a ideia mesmo de divindade, que era o Senhor dela no sentido mais absoluto possível, o Senhor sendo como Deus, mesmo que não tenha carregado todo esse sentido quando falou, mas ele era
ainda era o senhor dela. Quando Cristo se apossa do coração de alguém, não tem quem o tire de lá. Quando Cristo se apossa do coração de alguém, não tem quem tire Cristo de lá. Se você vê alguém que já foi discípulo de Cristo, já se identificou como crente, como evangélico, como convertido, como nova criatura, do jeito que quiser ter se identificado, e já disse que amava Cristo, e daria a vida por Cristo e tudo, e esse amor apagou e desapareceu completamente, Cristo nunca esteve naquele coração. Pode ter estado naquela mente, pode ter estado nas emoções daquela pessoa, em algum momento da vida e coisa assim, mas ele não se apossou daquele coração. Quem é do Senhor Jesus Cristo, nunca deixa de chamá-lo de Senhor, mesmo que não compreenda algumas coisas dele, mesmo que se sinta abandonado por ele, se sinta, nunca será abandonado, mas se sinta, e está deprimido, está triste, o que for, mas sempre será o meu queridíssimo Senhor. Bonito isso aqui de Maria. Voltando a Lucas 24, continuando aqui o nosso vai e vem. Voltemos às mulheres que ficaram lá. Elas entraram no sepulcro, Lucas 24, 2 em diante. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Entendemos agora que sem Maria Madalena no grupo, tinha voltado. Mas ao entrarem no sepulcro, sem a pedra, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu o quê? Perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Tem evangelho que fala num anjo, tem evangelho que fala em 2 anjos. Talvez o segundo tenha chegado depois do primeiro. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Para mim, é uma das frases mais empolgantes da Bíblia. Para mim, pessoalmente. Eu acho absolutamente espetacular esta pergunta feita por esses anjos aqui. Por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. Quando eles perguntaram: por que procurais entre os mortos o que vive? É como se dissesse: vocês pensam que o Senhor de vocês iria ficar para sempre entre os mortos? Vocês pensam que ele foi derrotado por aquele que queria vê-lo fora do seu caminho, o diabo? Acham que o inimigo ganhou esta batalha? Não, negativo. Ele já passou 3 dias morto. Aliás, esse 3 é incompleto. Um pedaço da sexta, a segunda inteira, um pedaço do domingo. Isso aqui era no começo de domingo, porque o judeu contava um pedaço do dia como se fosse um dia inteiro. Então, quando dizemos que Cristo esteve 3 dias morto, depois ressuscitou, o 3º dia e tudo, são dias incompletos, porque é um pedaço de um dia inteiro do sábado e um pedacinho de domingo. Mas, tudo bem, uma vez explicado, 3 dias. Ele disse que depois de 3 dias iria ressuscitar. Então, ele já ficou morto, o que haveria de ficar. E vocês acham que isso é pouco? Isso é demais para aquele que criou a vida, o dono da vida.
Ele já mudou de categoria novamente. Ele estava vivo. Ficou morto? Sim, ele morreu. A Bíblia, em momento nenhum, nega a morte de Cristo. Vimos Apocalipse recentemente, ele diz: estive morto, falando dele próprio. Agora estou vivo. Esteve morto. A morte de Cristo é básico, é fundamental para se entender a mensagem do Evangelho. Se ele não morreu, tudo muda, fica sem validade a mensagem do Evangelho, porque foi exatamente pela morte dele que foi possível a ele dizer: meu Pai, eu morri para pagar pelos pecados dos que crerão em mim. O peso, o poder de compra dele, de compra de almas, estou usando aqui no sentido figurado, embora a Bíblia também até diz que nós fomos comprados por preço, o mesmo verbo, né? Mas o peso, a capacidade dele comprar a sua alma, livrar você do inferno e dizer: você está nas minhas mãos e você vai comigo para o céu. Esse poder dele foi adquirido precisamente na morte. Se não tivesse havido morte, não teria este poder de Salvador. Ele era o Criador, Deus Todo-Poderoso, mas conforme os planos, os projetos, os decretos do Deus triuno, em que ele mesmo é uma das pessoas da Trindade, conforme todos esses projetos, não teria validade ele comprar almas para ele e dizer: são minhas, sem ele ter morrido. Fez parte do plano divino. Vocês estão procurando entre os mortos o que vive. Ele esteve morto. Não está escrito aqui, nessa frase, claro, mas é o que eles quiseram dizer. O que vive, ele já ressuscitou, ele está vivo. E é uma pergunta desconcertante, porque ela poderia ser dirigida para muitos hoje. Pessoas que buscam o Senhor no meio de ídolos que não valem nada. É uma pena. Eu já cheguei uma vez no escritório, no gabinete, foi nem no gabinete pessoal em casa, não. Achei até meio estranho. Mas no gabinete, no consultório de um médico muito conhecido aqui, Fortaleza. Quando eu olhei assim atrás da mesa dele, tinha um móvel, no canto da parede um móvel, cheio, mas cheio de imagens, de cima a baixo. Pensei que estava numa igreja católica romana. Já estive muito, ajudei missa, já eu sei como é, muito bem. Me assustou, inclusive, até por causa do ambiente, era um consultório médico. E aí eu estava lá para ver meus olhos, preferi não ter nem enxergado direito. Mas, com certeza, ali estava uma estátua de um homem que simbolizava Jesus Cristo. Claro. No meio de ídolos, embora sejam também estátuas que representassem pessoas que já viveram e morreram, e algumas, sendo salvas em Cristo, estão com Cristo, mas não ressurretas pelo próprio poder, como ele mesmo, que tinha poder de retomar a própria vida. E, ao mesmo tempo, foi o poder do Pai que o ressuscitou, e, ao mesmo tempo, foi o poder do Espírito Santo que o ressuscitou. A Bíblia fala nas três pessoas da Trindade, responsáveis individualmente pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele é responsável pela própria ressurreição. O Pai é responsável pela própria ressurreição. O Espírito Santo desenvolveu o poder para ressuscitar Jesus Cristo. Algo absolutamente espetacular, isto aí. Então, ali, ter uma estátua representando alguém que ressuscitou de entre os mortos desta forma, misturado com outros que até entidades inventadas são, inclusive pedidas emprestadas do paganismo.
repugnante misturar Jesus Cristo desta forma, procurar entre os mortos o que vive. Outros pensam em Jesus mais como morto do que vivo. E gostam de colocar no pescoço um crucifixo com um homem morto, pregado na cruz, ou na parede da casa, ou no carro balançando. Seria bom olhar e dizer, meu amigo, você está ali todo dia olhando para um morto, quando na realidade ele é um vivo, o vivo. Se tem alguém vivo neste mundo, algum homem, ser humano, ele continua sendo. Se tem algum ser humano vivo hoje, com as letras deste tamanho maiúsculas, é ele. E você está carregando aí no seu pescoço, ou na sua parede, na sua sala, todo dia você almoça olhando para este homem morto aqui, você está buscando entre os mortos o que vive. Tira daí isto. Pelo menos uma cruz vazia, pelo menos, para lembrar que tudo passou por aquela cruz e que o plano foi desenvolvido ali, executado ali na cruz, sim, mas não ficou naquilo, ele ressuscitou. Não busque entre os mortos o que vive. É uma pergunta fantástica. Meu amigo, minha amiga, você quer Jesus? Busque-o lá no céu, onde ele vive. Não vá buscá-lo em lojas de imagens. Não vá buscar nos recônditos aí da sua mente, pensando em alguém que está morto. Não vá buscar, não faça isto. Quando pensar em Jesus Cristo, pense em alguém muito vivo, muito brilhante, no sentido até físico, como eu descrevi lá na pregação de Apocalipse 1, quando João fala dele. Uma descrição absolutamente impressionante que foi feita do Senhor Jesus Cristo, como ele é hoje. Aí sim, como ele é hoje, vivo, poderoso, fulgurante, em toda a sua glória, não como um homem morto. Não. Então, quer Jesus Cristo, vá buscá-lo no céu, onde ele está. Converse com ele, confesse diretamente a ele os seus pecados, peça a ele perdão, relacione-se com ele como um ser vivo que ele realmente é hoje. Marcos 16, 8. E saindo elas, fugiram do sepulcro. Porque estavam possuídas de temor e de assombro, quando os anjos apareceram dentro do túmulo, vazio, e disseram, vocês estão buscando aqui, entre os mortos, o que vive? Ele ressuscitou. E de medo nada disseram a ninguém, pelo menos por enquanto. Nós vamos ver que depois elas falaram com os discípulos, que é uma parte que a gente não consegue encaixar muito bem aqui. Mas o fato é que elas aqui deixaram o sepulcro. Vamos voltar para João, que concentrou a história em Maria Madalena, que estava junto com as outras, viram que a pedra havia sido removida, e tudo indica que Maria então deixou o grupo e foi se dirigir, e foi contar a história para Pedro e João. Vamos voltar lá. João capítulo 20, versículos 3 em diante. Quando Pedro e João ouviram o relato de Maria Madalena, o que eles fizeram? Óbvio, saíram correndo para o túmulo. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Pedro e João. Ambos corriam juntos. Corriam, hein? Mas o outro discípulo, João,
chegou mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia, não entrou. Prudente, mais temeroso, mais tímido, não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou. Aí Pedro é Pedro. E entrou no sepulcro. Não deve ter nem parado ali. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. E que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo. João viu que Pedro entrou, sendo assim eu vou também. Aí lá entrou João, criou coragem. Entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Aqui João falando do coração dele. Aqui é o próprio escritor do Evangelho de João falando da experiência pessoal dele. É como se fosse, aí eu entrei, eu vi e eu criei. Está usando a terceira pessoa por um estilo de linguagem dele, mas podia ser a primeira pessoa. E viu e creu. Pois, aí ele explica. Ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Primeira coisa que vem à mente é, e cadê os anjos? Não sabemos explicar, porque os anjos não apareceram aos apóstolos, só as mulheres. Talvez já estivessem ido, não sabemos. João, então, prudente, meio temeroso. Pedro, impulsivo. João viu e creu. Alguma coisa impressionou João quanto à posição aqui do lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava junto com os lençóis, não sabemos exatamente. Talvez estivesse na mesma posição que estavam quando Jesus estava ali, com o corpo dele. Não sabemos exatamente o que houve com a posição deste lenço e os lençóis que estavam cobrindo Jesus. Mexeu com João, ele viu alguma coisa aqui absolutamente impressionante, e obviamente a própria pedra removida e a ausência do corpo de Cristo. Então ele claramente diz que creu. Naquele momento João foi iluminado pelo Espírito Santo de Deus e entendeu que Jesus ressuscitara, que não foi roubado o corpo dele, nem nenhuma outra explicação que não fosse a ressurreição de Jesus Cristo, como o próprio Jesus Cristo tinha dito que iria ressuscitar, mas eles estavam bloqueados, não entendiam aquilo. É interessante que todos os outros apóstolos viram Jesus ressurreto e creram. João creu primeiro, para depois ver Jesus ressurreto. Então João creu em Cristo ressuscitado antes de ver Cristo ressuscitado. Bonito destacar esse detalhe aí. E nós somos abençoados nesse aspecto, como João, todos nós, que cremos em Jesus ressuscitado, sem nunca termos visto Jesus Cristo ressuscitado. Graças a Deus por esta fé que foi dada a João e que é dada a todo aquele que não esteve lá. Pouquíssimos tiveram o privilégio de ver Jesus ressuscitado, então crer. Nós dispensamos isto, foi dispensado a nós, melhor dizendo, pela qualidade da fé que o Espírito Santo gerou em nós. Continuando então em João, capítulo 20, versículos 11 a 13, nós lemos: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Parece que aconteceu o seguinte: Maria foi falar com João e Pedro.
Quando ela contou a grande novidade, os dois saíram correndo. Inclusive João correndo mais do que Pedro, como ele disse o detalhe. Maria não acompanhou, óbvio. E tudo indica que seria, de fato, o esperado, que ela voltou, agora sozinha. Os outros desapareceram lá na frente. Os dois homens correndo. Então aqui está Maria Madalena, ao que podemos presumir, de volta ao túmulo. Chegou depois deles. Não sabemos se ela se encontrou com eles de novo. Se quando ela chegou, eles estavam lá dentro, ou já tinha ido embora quando ela chegou, não se encontraram. Não sabemos. Sabemos o seguinte, ela estava triste. Porque levaram o senhor dela, a cabeça dela, levaram o corpo de Jesus. João tinha entendido já. Mas não se encontraram. Então ela estava triste. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro. É a segunda vez que fala em alguém se abaixar para ver dentro, mostrando que era baixo, mais baixo do que a altura média de uma pessoa, o buraco onde estava a pedra. Abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos, os anjos de novo, que não foram relatados quando Pedro e João estiveram lá dentro. Não sabemos por quê. Obviamente o anjo apareceu para quem ele quis. Qual o critério que Deus teve para que os anjos aparecessem para uns e não para outros, não temos informação. O fato é que os mesmos anjos que apareceram para as mulheres, antes das mulheres terem ido embora, quando Maria voltou, apareceram só a Maria agora. Dois anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Eu acho espetacular, são os detalhes, né? Um à cabeceira e outro aos pés. Então, um aqui, outro ali, onde Jesus estivera. O lugar estava vazio, agora só o lençol. Então, tinha um anjo aqui e outro ali. Isso para Deus é importante, certos detalhes. Então lhes perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Então, ela estava triste, porque ou não havia pensado na ressurreição, embora Jesus tivesse avisado, falado em ressurreição antes, ou ela não cria mesmo. Quando Jesus falou que ia assustar, ela não creu, achou que não entendeu, foi demais para a fé dela. Seja como for, ela não cogitou isso, não. Levaram o corpo dele. Alguém levou, e eu não sei para onde foi, e ela ficou em pânico, muito triste. O que nós vamos fazer com o corpo do nosso Senhor, que desapareceu? Ora, nós viemos aqui de manhã colocar perfumes sobre o corpo dele, como era o costume. Viemos perfumar o corpo dele. E desapareceu? Não pode ficar assim, isso é grave demais. Os anjos, então, perguntaram e ela respondeu desta forma. E nesse ponto Jesus aparece pela primeira vez. Tendo dito isto, o quê? Levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Primeira notícia dele, ressurreto. Mas não reconheceu que era Jesus. Vendada ainda os olhos dela. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, nota que ela nem respondeu direito. Por que está chorando? Ela não disse. Está procurando quem? Não disse. Ela foi direto ao ponto, ansiosíssima.
Foi direto. Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Eu vou dar um jeito vou ver o que eu vou fazer com o corpo dele. Mas diz, me tira essa angústia. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Reconheceu. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, vi o Senhor. E contava que ele lhe dissera estas coisas. Obviamente, aqui é um dos pontos altos da história, quando ele se dirige a ela com uma palavra, Maria. Notem que depois que ele disse Maria, ela se voltou mais ainda. Porque ela falou com o anjo, que estava triste porque levaram o corpo dele, e não sabia onde era. Nesse momento, ela se voltou e viu alguém, talvez olhando assim por trás do ombro dela, sem muitos detalhes, viu alguém que ela pensava que era o jardineiro. Já era ele, Jesus. Então, conversaram, perguntou o que você está chorando e tal. Disse, onde é que você botou? Diga para mim que eu levo o corpo dele e tal. Quando ele disse Maria, ela se voltou para valer. Muito provavelmente o tom da voz dele, a forma de dizer, aí ela entendeu que era ele. E ela o reconhece, chamando-o de mestre. Primeiro pensamento é ter uma certa inveja de Maria, ou encontro sublime. Que maneira absolutamente especial de ouvir o próprio nome pronunciado pelo Senhor ressurreto. Mas eu quero sugerir que não fiquemos com tanta inveja, porque nós ouviremos, você, crente, ouvirá o seu nome pronunciado pelo Senhor ressurreto. Não perde por esperar. Ele diz lá em João capítulo 10, eu não vou ler, que ele conhece as ovelhas dele pelo nome, e elas o conhecem, e ele chama, e elas o seguem. Aí nós pregamos lá em Apocalipse, há pouco tempo falamos que cada um será, ao vencedor, será dado uma pedrinha branca com um novo nome, que só sabe aquele que recebe, um novo nome pessoal, particularizado. Comentei sobre isso já. Então, tudo bem, pode até ficar com inveja mesmo de Maria, mas sabendo que um dia você vai passar por isto. Você vai ouvir o seu nome pronunciado pelos lábios do Senhor Jesus Cristo ressurreto. Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Grande discussão aqui, há 2000 anos. O que quer dizer isto? O verbo deter, aqui no original, lá no grego, ele tem um significado, o verbo que foi usado lá tem um significado de segurar, tocar, ou deter mesmo, tipo agarrar. Tem vários sentidos, ou sentidos mais fortes e mais fracos, de tocar, segurar, agarrar. Qual que a gente vai aplicar aqui? Por que ele não deixou que ela o detivesse? E era deter mesmo ou só tocar? Não deixou nem que ela tocasse nele. Ou ela estava agarrando a ele. Vai ser especulação. Não temos uma resposta. Existem N sugestões, muitas mesmo, do que quer dizer isto aqui. Exatamente. Qual o sentido do verbo traduzido por deter ou tocar? Por que ele não deixou? O que significa essa subida dele? Ele foi várias vezes, esses 40 dias que ele esteve entre nós, ao Pai. Ou ele estava falando do retorno mesmo definitivo, 40 dias depois. O que era o assunto aqui? E eu disse que eu não iria detalhar e nem vou. Não é o momento de entrar aqui, já quero partir para encerrar. Talvez o sentido seja algo como, sugestão apenas,
não me detenha, porque eu ainda tenho muito o que fazer. Parece que Maria, na ânsia de detê-lo, de não perdê-lo de novo, segurou mesmo. É provável que ela tenha segurado, e tanto angustiada que ela estava com a morte dele, e depois com o desaparecimento do corpo. E é humano se pensar numa reação dessa. Quando se perde alguma coisa, se agarra com mais força. Agora não sai. Pode ser. E ele tem dito, não, Maria, eu tenho muito o que fazer ainda, tenho muita coisa. E olha, Maria, não vai ser mais como antes, não. Você não vai me ter mais como vocês tinham, de manhã, de tarde, de noite, a gente ficava juntos com os discípulos, viajava e tudo. Não, é completamente diferente. Agora eu vou subir para o meu Pai. Eu vou voltar para o Pai, de onde vim. Eu disse que ia voltar para o Pai, eu disse que tinha vindo de lá, que ia voltar para lá. Eu disse que se eu não fosse, o Espírito Santo não viria consolar vocês e tal e tal. Então, uma sugestão é que ele quis dizer só isto. Alguns querem trabalhar mais isto, a parte metafísica, que ele não foi lá, ela não podia tocar no corpo dele ainda, porque era um corpo ressurreto, mas tinha que ter ido lá para o Pai, e porque ninguém sabe direito. Então, eu me sinto bem em não descer esses detalhes, nós não temos informação mesmo, mais aprofundados, a Bíblia não fala, e ficar com essa explicação mais, não vou dizer que é mais razoável, mas bem aceitável. É como se ele estivesse anunciando um novo tempo, uma nova fase, em que ele não estaria mais fisicamente com os discípulos. Que aconteceu, mas ele iria voltar para o céu. Mesmo que ele tenha ficado 40 dias aqui ainda, mas de uma maneira totalmente diferente como antes. Ele ia, voltava, desaparecia, aparecia no meio de um quarto, e passava no meio de uma parede, e ele estava aqui reunidos, e ele aparecia de novo. Então ficou todo irregular, nesse sentido de não mais aquela sequência normal de uma companhia física humana como ele tinha com eles. Mudou tudo. Talvez não significasse mais do que isso. Quero continuar. E ele diz, subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Diga para os seus irmãos que eu vou subir para o Pai, meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Poderíamos trabalhar um pouco aqui em cima. Quero só lembrar que é significativo que ele não disse nosso Pai e nosso Deus. Teria sido simples ele dizer, eu vou subir para o nosso Pai e para o nosso Deus. Não. Meu Pai e vosso Pai. Mas não é o mesmo? O Pai dele, celeste, não é o Pai dos crentes? É. Mas a maneira do Pai Celeste ser Pai do Filho do Homem, de Jesus Cristo, não é a mesma maneira com que o Pai Celeste é Pai dos crentes. Não é. É diferente. Não vou trabalhar nisto para explicar, mas é muito curioso como ele diferenciou. Meu Pai e o vosso Pai. É o mesmo. Pode chamar Deus de Pai, é lícito. Como eu chamo também Deus de Pai, é lícito. Mas a relação, ele e eu, ele e vocês, é diferente. Não é igual, não. Há semelhanças, óbvio, mas, basicamente, essencialmente, é diferente. E meu Deus e vosso Deus. Então, a maneira de Jesus de Nazaré ter a Deus como Deus, e os outros terem a Deus como Deus, é diferente, porque Jesus de Nazaré era Deus também. Então, é uma pessoa única. Fica só essa observação para os que gostam de aprofundar mais, de pensar mais. Então, e Maria, então, recebe uma missão de Jesus. Vai e dize-lhes, vai ter com os meus irmãos, que é outra coisa bonita aqui, meus irmãos, gostosíssimo ouvir isso aqui de Jesus Cristo. Tem muita coisa aqui. E diz-lhes, você sabia que tudo o que Jesus espera de você nesta terra pode se resumir basicamente esses dois verbos aqui, em termos do que você deve falar? Vai e dize-lhes.
eu tenho um recado. Diz que me viu, claro, ela ia começar assim. Eu tenho um recado do Senhor. O Senhor ele não morreu, não ressuscitou. Então diga logo, mulher, que ele ressuscitou. Você está dando um susto. Não teria nem sentido um recado dele, recente, se ele morreu há 3 dias. Não, ele ressuscitou. Então é claro que a primeira coisa que Maria ia dizer é: eu vi o Senhor ressurreto. Ele já tinha dito para Pedro e João. Faltavam os outros. Vai e diga para os outros. Então, o que ele quer do crente é: eu vi Jesus ressurreto. Não com os olhos físicos, mas com os olhos da fé. Eu conheço Jesus Cristo agora como ressurreto, como meu Deus. E o que mais? Ele tem um recado para você. Que recado? Vá a Ele. Todo aquele que está cansado e sobrecarregado, vá a Ele. E Ele promete que lhe alivia. Ele mandou dizer para você isto. Então é curioso como o que ele disse para Maria, que é o mesmo que ele disse para o grupo de mulheres também, foi isto. Vá e diga. Para as mulheres, ele mandou dizer, que ele dissesse outra coisa, é que ele queria se encontrar com eles na Galiléia. Então, ele mandou Maria dizer uma coisa e mandou o restante das mulheres dizer outra coisa. Vocês vão ver aqui. Curioso. Mas o resumo é: vá e diga alguma coisa que eu estou mandando dizer. Essa é a sua obrigação como crente, no sentido de proclamar alguma coisa. Diga que viu Jesus ressurreto. Repito, não numa visão celestial, não com os olhos de uma visão, os olhos físicos, nem num sonho, mas você, pela fé, você está convicto, você teve um encontro com Jesus Cristo. Quem não está entendendo bem isso aqui, essas palavras, dificilmente passou por uma conversão, porque a conversão é isto, é passar por uma experiência fortíssima, mais forte do que os olhos vendo, é o Espírito sabendo e vivenciando aqueles momentos. Então faz parte inerente, fundamental da vida de um crente dizer: eu estive com Jesus Cristo, aliás, eu tenho estado com Jesus Cristo, não de uma maneira mística, não de uma maneira sobrenatural mas não no sentido fantástico de visões e coisas assim, mas eu tenho estado com Ele, quando eu oro com Ele, eu estou com Ele, o Espírito dEle habita em mim, eu sou corpo dEle, eu faço parte do corpo dEle, eu estou intimamente ligado com Jesus Cristo, e eu tenho um recado dEle para você. Pense nisto, nessa sua missão. Não é só Maria que recebeu uma missão, nem as outras mulheres, de falar de Jesus Cristo ressuscitado, não. O tempo está apertando. Versículos 28, 8 a 10. Agora com as mulheres, eu não vou mais comentar porque eu já falei, mas eu quero só ler. Isso aqui é um pouquinho difícil. Que ocasião foi essa? Quando é que eles encontraram com o restante do grupo? Não sabemos exatamente quando foi. Aqui, Mateus 28, 8 a 10. Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas. Então, houve um encontro de Jesus com as mulheres. Aqui é a segunda manifestação dele naquele dia, ao restante do grupo. Maria Madalena, 1, 2, o restante das mulheres. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar meus irmãos que se dirijam à Galiléia e lá me verão. Mesma coisa, vão e digam uma mensagem, como já expliquei. Lucas 24, 33 a 35. Essa, não precisa ir lá não, que eu já estou lá e eu não vou explicar, que ninguém sabe o que aconteceu aqui. Na mesma hora, aqui é Lucas 24, 33 a 35. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém,
onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Está falando dos 2 discípulos lá de Emaús. Mas o que interessa agora é no 34. Os 11 estavam dizendo o seguinte, os quais diziam, os 11, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Terceiro relato de aparecimento de Jesus naquele dia. Quando ele apareceu a Simão? Não temos informação. Nesse dia tão cheio de coisas maravilhosas. Marcos capítulo 16, versículos 12 e 13, não vou ler. Quando ele aparece aos 2 discípulos no caminho de Emaús. 4ª manifestação dele. E essa é uma história à parte, tem uma pregação sobre ela, e longa e espetacular. Finalmente, e agora vamos para a 5ª e última manifestação, e eu quero encerrar. Lucas 24, 36 em diante, diz: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Ele surge no meio deles. Eles, porém, ficaram surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas eles lhes disse, por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, por não acreditarem eles, ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado, em algumas versões tem um favo de mel. E ele comeu na presença deles. João 20, 19 a 21. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, refere-se à mesma coisa, pôs-se no meio e disse-lhe, paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se porque, portanto, os discípulos, ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E a passagem continua, e eu vou encerrar aqui. Então ele aparece a todos os discípulos agora, menos a Tomé, que não estava lá entre eles. E pela 5ª e última vez, conforme a nossa contagem e o nosso entendimento, ele aparece aqui. E os discípulos atemorizados, espantados, sem acreditar, alegres, admirados, confusos, eufóricos, muita emoção para aqueles homens. Observe a primeira coisa que Jesus disse ao grupo inteiro reunido. Primeira coisa. Falado em Lucas e em João. Os 2 disseram a mesma coisa que Jesus falou. Paz seja convosco. Ah, como aqueles pobres homens precisavam de paz. Estavam tristes, abatidos, confusos, aflitos, humilhados, decepcionados, frustrados. Jesus soprou sobre eles para que recebessem o Espírito Santo e deu autoridade como igreja, e assim termina, pelos registros bíblicos, aquele dia maravilhoso. 2 coisas. Primeiro, nós crentes sejamos ativos em anunciar ao mundo que você conhece o Senhor Jesus Cristo. Diga isso com gozo, com autoridade e ofereça às pessoas do mundo a salvação que Ele operou. Segunda coisa que eu quero dizer, Jesus nos quer em paz. Primeira coisa depois de ressuscitar, paz. Eu quero vocês em paz. Que as nossas angústias tenham ficado para o tempo quando nós não tínhamos Cristo. Quando éramos perdidos, que tínhamos motivos para vivermos profundamente angustiados. Mas agora, não. Mas, pastor, é porque o senhor não conhece as minhas tristezas.
Não precisa conhecer, eu também tenho as minhas, e sei que são grandes, e outros com tristezas e problemas muitíssimo maiores do que os meus, do que os nossos. Mas eu diria assim, não se deixe perturbar muito pelas suas tristezas. Tem tristezas, tem cruz a carregar, tem sofrimento. Mas Cristo quer que nós tenhamos paz mesmo assim. E não é uma coisa ilógica, fora do comum, não. Porque nós temos motivos para termos paz. Sabemos a quem nós pertencemos, a Deus. Sabemos da salvação que foi operada a nosso favor. Sabemos para onde nós vamos. Sabemos do cuidado que Ele tem com todos nós. Sabemos que somos ovelhas queridas dEle. Nós sabemos muitas coisas para nos deixarmos perturbar a tal ponto com os problemas daqui, a ponto de dar paz no coração. Paz essa cujo fundamento é muito mais profundo do que as coisas daqui, porque envolve paz, sabendo que o espírito está protegido, que o espírito vai gozar eternamente no céu, e o corpo, num corpo glorificado, que a gente não sabe nem imaginar tão maravilhoso que será. Então, uma paz que tem motivos muito mais profundos para existir, nós temos a infeliz capacidade de atrapalhar ou até destruir essa paz por causa de coisinhas daqui. E cada coisa daqui, deste mundo, é deste mundo? É. Então, desculpe aí, eu não estou diminuindo o seu sofrimento, não, mas é coisinha. Mas, pastor, é coisinha. É ligado com esse mundo ou tem a ver com a sua eternidade? Não, é aqui, está um problema lá em casa, horrível. É coisa do mundo? É coisinha. Mas vamos conversar, deixa eu tentar lhe ajudar, lhe consolar, mas desculpando, irmãozinho, é coisinha. É coisinha. Se está uma coisona diante de você, você está com a lente deformada. Sua lente espiritual. Porque ele diz, Pai seja convosco, e ele sabia os problemas que eles iam enfrentar dali para frente, iam sofrer muito. Não tinha começado nada ainda, nada. Ele que tinha sofrido perseguição e tudo, mas os discípulos, numa boa, até aquele ponto. Agora é que iam começar os problemas, agora é que iam começar os martírios, as torturas, os sofrimentos, as prisões, as cabeças decepadas, iam começar agora, no momento em que ele diz, Pai seja convosco. O senhor está brincando. Eu tenho uma bolazinha de cristal aqui, eu examinei aqui, e eu vi que tem muito sofrimento pela frente. O senhor vai embora para o Pai, para o céu, vai nos mandar o Espírito Santo, e tome sofrimento em cima de nós. Não vai ser assim não, ele diria, vai. Então como é que tu vens com uma mensagem dessa? Devia ser assim, poder sobre vós, poder, a força sobre vocês, como o paganismo adora colocar para as crianças aí, a força, força, força. Poder. Ele falou em poder também, eu sei, em outro tipo de poder e tal. Mas a primeira coisa que ele diz é paz. Quer dizer que é paz preso? É. Paz sofrendo, passando fome, amarrado com corrente? Paz assim? É. Porque são coisas daqui, vocês estão garantidos, vocês estão vendo? Eu estou ressuscitado, eu estou provando que sou eu, olha minhas mãos, meu lado. É um fantasma, tem um corpo para comer, tem uns peixinhos, vou comer, para vocês verem que sou eu. Querem pular de alegria? Pulem, e deveriam pular mesmo, porque eu estou ressurreto, o diabo não conseguiu. Ninguém conseguiu me manter na morte, eu não estou destruído, gente, eu não fui derrotado, eu sou vencedor, vou voltar para o meu Pai, eu já disse, estou sendo coerente, honesto com vocês, eu preciso mandar o meu Espírito voltar para vocês, e o Pai mandar enviar, eu e o Pai enviaremos o outro Consolador para estar com vocês, e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Vibrem, mas Senhor, e os sofrimentos? Coisinha.
coisinha. Não, isso aqui vocês vão ter que encarar. Mas não tem outro jeito, não, vão sofrer mesmo. Quem quiser ser fiel a mim, carregue sua cruz. Não neguei nada, não estou enrolando ninguém, estou sendo franco, estou sendo sincero. Mesmo assim, paz. E disse de novo, paz. Eu quero que vocês tenham paz. Meu irmão, paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Durante essa semana, durante a sua vida, paz, independente dos seus problemas nesta terra. Meu amigo, minha amiga, sem Cristo, paz no Senhor Jesus Cristo, que você não tem. Ao contrário, você é inimigo de Deus, enquanto não fizer as pazes com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Então, a maneira de eu desejar paz aos irmãos crentes é uma coisa, e a maneira de eu desejar paz é outra, a forma de chegar lá. Porque, na realidade, nós crentes já temos motivo para ter paz, já temos paz, na realidade, já temos uma assinatura de Deus, justificado pela fé, já temos paz com Deus. Ótimo. É uma questão agora de usufruir desta paz, entender e usufruir desta paz, e não deixar esmagar pelos probleminhas daqui. Quanto a você que não tem Cristo, muito diferente essa situação. Você não está em paz com Deus, você é inimigo de Deus, Deus é seu inimigo, e você vai para o inferno se morrer antes de fazer as pazes com o Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu digo paz a você que não tem Cristo, corra para os pés dele e peça ajuda, peça salvação, e você vai, agora, uma vez crente, ter certeza, convicção que você vai ressuscitar também, que ele foi como as nossas primícias, o primeiro, ele abriu o caminho para todos aqueles que foram perdoados por ele, pediram salvação a ele, vão percorrer o mesmo caminho e vão ser ressuscitados. Paz a todos nós destas formas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu evangelho, teus evangelhos, 4 evangelhos espetaculares que se complementam, e até não entendemos algumas partes, e graças a Deus, a Ti por isto, porque bom é assim mesmo. E obrigado pelo que entendemos. E que Cristo esteja louvado em nosso meio, em nossas vidas, e nos dê muita paz. É o que Ele deseja, é o que Tu desejas, o que Teu Espírito deseja. Em nome de Cristo. Amém.